A RX 5700 XT se recusa a morrer em 2026. Essa placa ela foi lançada em 2019. Quando ela chegou ao mercado, só para você ter ideia, nem existia o PlayStation 5. Desde então, nós tivemos novas gerações da linha AMD, novas gerações da Nvidia, e mesmo assim a RX 5700 XT continua aparecendo em recomendações de custo-benefício em 2026. E sinceramente, cara, quando eu comecei a pesquisar sobre ela, eu achei que esse vídeo aqui só seria mais uma despedida para uma GPU muito antiga. Mas depois dos testes, eu comecei a entender por que tanta gente ainda procura essa placa. Agora a pergunta é: comprar uma RX 5700 XT em 2026 é um erro feio ou uma compra genial? Porque existe um detalhe, cara, que quase me fez desistir de recomendar essa placa pra vocês. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco, beleza? Hoje você encontra uma RX 5700 XT sendo vendida entre 900 a 1.300 reais. E olhando rapidamente, parece uma oportunidade incrível, porque estamos falando de uma placa que já foi considerada topo de linha da AMD. Mas foi exatamente isso que me deixou desconfiado sobre ela. Porque se ela ainda entrega tanto desempenho, tanta qualidade, por que tá custando esse valor tão baixo? Será que existe alguma armadilha escondida nela? Ou será que o mercado simplesmente se esqueceu dessa placa? Antes de responder isso, vamos descobrir se ela ainda consegue de fato entregar os desempenhos nos jogos atuais. Porque se ela não passar desse teste, cara, nem vale a pena continuar esse vídeo. Beleza, mas quem é de fato a RX 5700 XT? A RX 5700 XT foi lançada em junho de 2019. Na época, ela competia diretamente com a RTX 2060 Super e até com a RTX 2070. E cara, ela possui 8 GB de VRAM DDR6, um TDP de aproximadamente 225 watts e uma fonte recomendada para ela seria de no mínimo 550 watts. Mas cara, eu não tô realmente interessado nas especificações. O que realmente importa é como uma placa de quase 7 anos de idade se comporta nos dias de hoje. E foi exatamente aí que começou a surpresa. Começando ali os testes no Cyberpunk 2077, eu imaginava ali que ele seria o primeiro jogo a mostrar a idade da RX 5700 XT. Afinal, estamos falando de um dos jogos mais pesados disponíveis atualmente. Então eu carreguei o benchmark e os resultados foi muito diferente do que eu esperava. No Cyberpunk, mais de 75 FPS em Full HD, sem o FSR, rodando de forma totalmente nativa. E quando ativamos o FSR, é claro, em modo qualidade, ele vai conseguir desempenhar um pouco mais, vai ter um pouco mais de folga, mas o Cyberpunk não foi o teste que mais me surpreendeu. Indo para o Forza Horizon 5, depois dos resultados do Cyberpunk, eu achei que já tinha visto o melhor que a RX 5700 XT poderia oferecer, mas então eu abri o Forza Horizon 5, tudo no alto, Full HD e cara, mais de 100 FPS. E foi nesse momento que eu comecei a ficar genuinamente impressionado, porque cara, não estamos falando de um jogo tão antigo, estamos falando de um dos títulos mais bonitos disponíveis hoje, e ainda assim a RX 5700 XT continua entregando números absurdamente bons. Mas aí surgiu uma dúvida, será que ela ainda consegue acompanhar jogos competitivos? Porque é geralmente aí que as GPUs antigas começam a sofrer. Então dessa vez eu decidi começar um pouco mais leve, começando ali pelo Fortnite. E cara, nós fomos nas configurações competitivas, tudo no mínimo, cara, foi incrível, mais de 420 FPS. Lembrando, 420 FPS para uma GPU lançada em 2019, isso simplesmente não faz o menor sentido. Mas claro, Fortnite não ia ser o desafio mais difícil aqui. Então nós fomos para o Warzone, e sinceramente era aqui que eu esperava encontrar os primeiros sinais de desgaste dessa placa. Mas não, ela chegou a 130 a 140 FPS de média, passando até dos 180 FPS em alguns momentos. E foi aqui que eu comecei a mudar de opinião, mas a história ainda não tinha acabado. No CS2, a RX 5700 XT alcançou aproximadamente 360 FPS, ótimo resultado para uma placa dessa idade. Já no Valorant, a média chegou perto de 380 FPS, com 1% low acima de 170. Nesse momento eu já tinha praticamente me convencido que essa é a placa obrigatória para comprar em 2026, mas foi aí que apareceu o problema. Até agora tudo parece perfeito, FPS excelente, desempenho consistente, preço interessante. Então cara, qual que realmente é o problema? O problema é que o benchmark não te mostra tudo. A RX 5700 XT é uma placa, como eu já havia dito, de 2019. Ela
ela não vai possuir as tecnologias mais modernas que hoje você talvez sentiria falta, como por exemplo Ray Tracing, e seu consumo energético é alto, por isso que a fonte recomendada para ela é no mínimo de 550 a 600 watts. E justamente por ser uma placa que tem um alto consumo de TDP, ela também esquenta bastante. E principalmente você comparando uma GPU que já tem muitos anos de uso, isso pode mudar completamente a análise, porque agora não vamos discutir apenas sobre desempenho, estamos falando sobre o custo-benefício que essa placa consegue te oferecer. Mas antes da conclusão, eu ainda queria ver como ela se comportaria em jogos mais recentes, como por exemplo no Marvel Rivals. Certeza que a pronúncia não tá boa, mas bola pra frente. E cara, a média de FPS dela foi de 115, já indo ali pras mínimas ela alcançou 95 FPS. Indo agora para o Battlefield 6, ela alcançou em média 105 FPS e 90 de mínima, resultados excelentes para uma placa dessa idade. Mas agora chegou a hora da pergunta final: comprar uma RX 5700 XT em 2026 é um erro feio ou uma compra genial? E a resposta é: então, depende do preço. Se você encontrar uma RX 5700 XT por até 1.100, eu considero uma das melhores compras do mercado de usados atualmente, porque ela ainda entrega um desempenho suficiente para rodar praticamente qualquer jogo moderno em Full HD, e até se aventurar no Quad HD em alguns cenários, dependendo da configuração que você utilizar no seu jogo. Mas acima dos R$ 1.300 a conversa muda, porque nessa faixa de preço já começam a aparecer opções mais interessantes, como por exemplo a RX 6600 XT, que já oferece tecnologias mais modernas e desempenho ligeiramente superior, ou até mesmo a RX 7600, que consegue abrir uma vantagem ainda maior referente a 5700 XT. Então minha conclusão é simples: se estiver perto dos R$ 1.000, cara, genial. Pode ir com tudo. Agora, se estiver perto dos 1.300 ou acima, eu procuraria novas alternativas. E sinceramente, depois de todos esses testes, o mais impressionante não foi o desempenho, é o fato que uma placa lançada em 2019 consegue participar de discussões em 2026. E talvez seja por isso que a RX 5700 XT se recusa a morrer em 2026. Então cara, me diga aí nos comentários, você compraria uma RX 5700 XT nos dias de hoje? Ou partiria para uma placa um pouco mais moderna? E é claro, se esse vídeo de fato te ajudou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar também o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que saírem por aqui. Esse é o vídeo de hoje e eu vou ficando por aqui. Até uma próxima!